E amanhã nós vamos ter a divulgação de uma informação que pode derrubar o Bitcoin e as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Também vou atualizar a situação do mercado. Aconteceram coisas muito importantes hoje. E vou atualizar sobre aquela operação que eu iniciei na terça-feira, que ainda está aberta. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva aí embaixo. Ative o sininho para receber as notificações. Deixa o like para dar aquela força. Se você ainda não tem conta na corretora Prime XBT, aí embaixo vai ter o link para você criar conta na corretora Prime XBT para fazer operações de trade por lá, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá falar da situação do Bitcoin, que eu estou vendo aqui nesse gráfico, né? Graficamente, pessoal, o que a gente tem hoje aqui não é nada bom, tá? O que está acontecendo nos últimos dias, galera? Bitcoin subiu como se não tivesse amanhã, contra todos os fundamentos lógicos. O Bitcoin está subindo aí em meio a um momento crítico na história de todos os mercados, na história econômica. E, além disso, como se não bastasse estar subindo, ele chegou a um ponto de resistência extremamente importante, galera. Bitcoin chegou ali nos 30 mil dólares, perto dos 30 mil dólares, que é uma região que foi suporte em vários momentos críticos. Se a gente voltar lá no gráfico do Bitcoin, em 2020, final de 2020, início de 2021, a região dos 30 mil dólares, ela foi suporte várias vezes. Todas as vezes que o Bitcoin batia aqui, ele subia. Tá? A mesma coisa lá no meio de 2021, galera. Essa região de 30 mil dólares segurou o Bitcoin por aproximadamente 3 meses, tá? E a mesma coisa em maio de 2022, quando o Bitcoin estava caindo ali desde o final de março de 2022, de novo, a região dos 30 mil dólares segurou o Bitcoin por muito tempo, tá? E agora o Bitcoin, com as taxas de juros batendo recorde lá nos Estados Unidos, né? Como eu sempre menciono aqui, as taxas de juros lá nos Estados Unidos, elas estão num patamar extremamente elevado nesse momento. E o Bitcoin não tá nem aí, né, galera? O Bitcoin tá como se não tivesse amanhã. E não só o Bitcoin, tá? Quando a gente vai para outros mercados, a mesma coisa. SP500 aí, acima de 4 mil pontos, com a taxa de juros a 5. O SP500, o Bitcoin, eles estão nos mesmos níveis de quando as taxas de juros estavam em 1, né? A gente vê que tem aqui como que eu posso dizer, uma distorção, né? Há algo aqui que não faz sentido, galera. Algo que realmente não tem como, galera. Não tem como. É algo que não tem explicação. Assim. Para mim, a única explicação é que o Fed, nas últimas semanas, os bancos centrais imprimiram uma grande quantidade de dinheiro para salvar os bancos, tá? Mas a gente está vendo aqui, galera, o mercado é um nível de resistência, tá? E pior, como se não bastasse o mercado ter subido aí muito nos últimos 3 meses seguidos, a gente ainda tem indicadores de sentimento mostrando que o mercado está em ganância. Não é uma ganância extrema como ocorria lá nos momentos mais altos do bull market, mas de qualquer forma, galera, a gente está falando do mercado em ganância, tá? E o Warren Buffett, embora eu sei que ele não goste muito das criptomoedas, ele tem uma frase, o Warren Buffett, para quem não sabe, é um dos maiores investidores da história, ele tem uma frase que é: seja ganancioso quando todos estão medrosos e medroso quando todos estão gananciosos, tá? Se a gente traduzir essa palavra aqui, galera, greed, tá? O que a gente vê é ambição. O mercado está em ambição. Agora que as pessoas estão ambiciosas, com o mercado em um momento de resistência, é um momento de ser medroso, tá? Aqui não é momento para ser corajoso, pelo menos na minha visão. Ainda mais que amanhã a gente vai ter a divulgação de um dado que pode derrubar não só o mercado de criptomoedas, mas todos os mercados, galera. Às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, nós vamos ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, né? O núcleo do índice de preços das despesas do consumo pessoal. Esse dado, galera, é o dado de inflação que o Fed mais olha. O Banco Central dos Estados Unidos, ele olha esse dado para decidir o que ele vai fazer com as taxas de juros, com a política monetária, se ele vai abaixar os juros, se ele vai subir os juros, se ele vai deixar os juros altos por mais tempo. E a gente sabe que o que está fazendo, não só o mercado de cripto, mas todos os mercados do mundo cair, aí desde o ano passado, a gente vê até petróleo, embora a influência seja outra, tudo está caindo, galera. A gente vê que está tudo em tendência de baixa desde que o Fed começou a subir os juros lá em março de 2022, tá? Então a gente está vendo aqui que os últimos dados de inflação que vieram,
no núcleo, e eles estão subindo, tá? Galera, esse dado aqui, o núcleo do índice de preço, do PCI, ele é o dado mais importante e ele mostra uma inflação que é mais difícil de combater. E pior, desde novembro de 2023, eu não vou conseguir destacar aqui só novembro de 2023, né? Mas desde novembro de 2023, ele está acelerando. Em novembro de 2023, ele veio 0,2 dentro da expectativa. Em dezembro, ele veio 0,3 dentro da expectativa. Aí a gente já percebe, né? Olha aqui, em novembro era 0,2. Em dezembro era 0,3, ou seja, já aumentou. Aí em janeiro, 0,6, o dobro de dezembro. Né? A gente vê que a inflação que o Fed mais olha, a inflação mais importante para o Fed tomar suas decisões de política monetária, ela está acelerando, galera. É isso mesmo, tá? As taxas de juros nos Estados Unidos já estão altas, mas isso não está sendo suficiente, aparentemente. E a coisa pode piorar nos próximos meses, na minha visão, porque o Fed, nos últimos dias, criou mais dinheiro ali para salvar os bancos. Ele injetou mais de 300 bilhões de dólares, galera. Ele criou e jogou no sistema novamente. Ah, Tainan, mas ele não está jogando dinheiro para estimular a economia, ele não está jogando esse dinheiro, ele não está imprimindo dinheiro e dando na mão das pessoas, concordo. Tá? Mas é mais dinheiro no sistema bancário, galera, é liquidez. Tá? Quando esse dinheiro cai na mão dos bancos, os bancos vão emprestar, mesmo com as taxas de juros mais altas, hajam menos empréstimos, esse dinheiro ele vai circular ali dentro do sistema financeiro. Então isso tende a causar uma inflação de ativos que acaba refletindo no mundo real e causando uma inflação no mundo real. Né? Então talvez a gente só veja efeito disso que o Fed está fazendo agora daqui a alguns meses, mas de qualquer forma o que ele está fazendo é perigoso, porque a inflação ela já estava acelerando antes dele fazer isso. Tá? Isso, galera, na minha visão, assim, é surreal o que a gente está vendo. Inflação acelerando, galera. Depois de um ano com o Banco Central dos Estados Unidos, todos os bancos centrais do mundo subindo os juros, a inflação mais difícil de combater, que é o núcleo da inflação, ele está acelerando. Tá? E amanhã, às 9h30 da manhã, dia 31 de março de 2023, sexta-feira, nós vamos ter a divulgação desse dado novamente. Tá? Esse dado é extremamente importante, galera. A projeção do mercado é de 0,4. Na última vez a projeção era de 0,4, ele veio 0,6, né? Veio 50% a mais do que o mercado estava esperando. E, na minha visão, esse dado é muito importante pelo seguinte, galera. A gente está vendo todos os mercados do mundo subindo como se não houvesse amanhã desde janeiro. Né? E essa subida ela tem uma razão. O mercado está apostando que o Banco Central dos Estados Unidos vai começar a cortar juros em 2023, galera. Em 2023. O Jerome Powell já falou, desde janeiro ele vem falando, nós não vamos cortar juros em 2023. Mas o mercado acha que ele está errado, o mercado acha que ele não sabe nada, e o mercado está ignorando que a inflação ela está acelerando aí nos últimos dados, a inflação mais difícil de combater, e o mercado resolveu apostar que o Banco Central dos Estados Unidos vai cortar os juros em 2023. Né? E a gente vê isso até no mercado de criptomoedas, galera, que querendo ou não, ele foi influenciado por isso. Desde o início de 2023, ele está só subindo. Tá? Ativos de risco subindo porque os mercados estão apostando que o Fed vai pivotar. Eu, particularmente, duvido que ele vai pivotar pelo seguinte, galera. Se ele deixa a inflação corroer o dólar ele vai deixar de ser reserva de emergência, tá? E aquelas conversas que parecem teoria da conspiração de o dólar perder o trono, elas podem se tornar realidade se o Banco Central dos Estados Unidos ficar deixando essa inflação que está no dólar se tornar uma inflação inicial e fizer com que os investidores não confiem mais no dólar. Então isso aqui é muito perigoso. E já está havendo um movimento, galera, não é teoria da conspiração, tá? Pesquisa e notícias, de vários países fazendo um movimento de tentar desdolarizar suas economias. Inclusive o Brasil fez um acordo de comércio com a China para não usar dólar. Né? E, gente, eu não estou inventando, tá? O foco desse vídeo não é isso. A gente vê a Arábia Saudita e China fazendo acordo para fazer comércio em yuan, a Rússia e China. Isso aí, galera, é uma situação realmente perigosa. Tá? Se o dólar começa a ter inflação e vários países começam a não confiar nele, a usar menos dólar, a diminuir a liquidez, vários países deixaram de guardar dólar, galera. Não deixaram, mas diminuíram a quantidade de dólar nas suas reservas internacionais após o início da invasão russa da Ucrânia, porque a Rússia foi sancionada
E essas sanções fizeram com que muitos países começassem a se questionar, né? Será que vale a pena deixar o dinheiro em dólar? Porque a Rússia tinha deixado um monte de reserva em dólar, ficou guardando um monte de dinheiro. E aí os Estados Unidos, por uma razão ali, que eu não vou julgar se está certo ou se está errado, foi lá e bloqueou. Será que se um dia eu tiver algum problema com os Estados Unidos, isso é algum país pensando, tá, pessoal? Será que se um dia eu tiver algum problema com os Estados Unidos, ele não vai fazer o mesmo comigo? Então eu não devo ficar guardando meu dinheiro em dólar. Eu devo colocar em ouro, devo fazer uma cesta com várias moedas de outros países. É o que muitos países estão começando a avaliar, tá? E aí vem essa inflação, né? Ou seja, galera, se o Fed falar, não vou cortar juros em 2023, não estou nem aí para inflação, deixa a inflação correr o dólar, vai ser assim, na minha visão, tá? Na minha visão, isso aí realmente poderia ser o famoso fim do trono do dólar, tá? Isso aí não é teoria da conspiração. Então, por isso, galera, que eu acho que eles não vão deixar. A função do Banco Central é proteger a moeda, tá? É a estabilidade do sistema monetário, do sistema financeiro do país. E eles não vão deixar, galera. Eles não vão deixar isso acontecer, tá? A função deles é essa. Então, por isso que eu acho que cortar os juros em 2023, na minha visão, está fora de cogitação, ainda mais que eles imprimiram uma quantidade gigantesca de dinheiro, tá? E o Bitcoin está aqui no mesmo nível de quando as taxas de juros eram 1% em 2022 e no mesmo nível de quando as taxas de juros eram 0 em 2021, tá? Então, isso aqui para mim é uma coisa que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Muita gente está falando que o Bitcoin pode ir a 40 mil dólares e, sinceramente, não duvido. Tá? Não acho que esse ombro, cabeça, ombro aqui tá batendo, porque o volume não tá batendo com o volume de ombro, cabeça, ombro invertido. Mas, né, tudo é possível no mercado. Só que assim, eu acho que a aposta ela é muito arriscada, galera. Ainda mais se a gente considerar que esse candle de hoje ele ainda não fechou, vai fechar daqui a 3 horas, às 21 horas, tá? Mas um candle com uma sombra superior grande em uma região de resistência não costuma ser um bom sinal. Tá? Não costuma ser um bom sinal. Ainda mais uma resistência desse nível aqui, tá? Isso aqui, na minha visão, galera, é assim, aquela famosa armadilha, tá? Para pegar os emocionados, a galera que tá querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, né? A galera que não olha se vale a pena ou não, né? Igual no dia que a USDC caiu, ela estava ali em 97 centavos de dólar, o USDC stablecoin, muita gente comprou a USDC fazendo a aposta, né? Se ela voltar para 1, eu ganho 3%. Mas e se ela fosse para 0? Porque ali, por muito pouco ela não foi para 0. Tá? Se ela fosse para 0, o que ia acontecer? A pessoa ia perder tudo, tá? É um tipo de uma aposta que não vale a pena. Ou a pessoa ganha 3%, ou ela perde todo o capital que ela está apostando. Isso não faz sentido, estatisticamente é uma aposta irracional. E eu penso que aqui é a mesma coisa, galera. Aqui, quem colocar dinheiro no Bitcoin aqui pode, vamos supor que pega uma subida para 40 mil dólares, que é o que muita gente está falando que ele vai 40 mil dólares, né? Tem gente falando que ele vai até 100 mil dólares agora, que é algo assim, surreal nesse contexto, pelo menos com as informações que a gente tem hoje, tá? Beleza, ele sobe 43%, tá? Se você comprar Bitcoin agora, ele vai subir 43%. Mas e se ele cair lá para... Vamos supor que ele cai lá para, sei lá, 15 mil de novo. Você vai perder 45%. Tá? Então, assim, é uma aposta que não faz sentido. A relação risco-retorno aqui não faz sentido na minha visão. Tá? Para quem está fazendo essas operações malucas aí sem stop, eu acho que o risco é extremamente elevado. E, galera, falar sobre os dados econômicos que a gente teve hoje. Hoje a gente teve divulgação da revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. Veio 1% abaixo do esperado. E pedidos iniciais de seguro-desemprego, galera. Algumas pessoas comemoraram que hoje, pela primeira vez aí em muitas semanas, os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram acima da expectativa, né? Teve mais pedidos iniciais de seguro-desemprego do que as autoridades do mercado de trabalho americano estavam projetando. Só que, galera, vamos olhar esse número aqui, tá? A projeção era 196 mil, vieram 198. O que isso quer dizer? Ainda está abaixo de 200, tá? Abaixo de 200 mil pedidos por seguro-desemprego, o mercado de trabalho está forte. Tá? Isso indica que o mercado de trabalho americano está robusto. E a gente não pode olhar só um dado, né? Porque quando a gente olha aqui os dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o que a gente consegue notar é, sim, algumas semanas ele vem vermelhinho aqui, né? A gente vê como lá na semana do dia 9 de março, né? Lá também no dia 9 de fevereiro
Então, algumas semanas é comum a gente ter esse dado vindo um pouco acima da expectativa. Tá? Só que, no geral, a tendência que a gente vê aqui, quando a gente dá um zoom nesse gráfico, é uma tendência assustadora, de queda. O mercado de trabalho americano ficando mais apertado. Tá? O mercado de trabalho americano com um nível de desemprego muito baixo que pressiona a inflação da mão de obra, a inflação de serviços, tá? Que é uma das inflações mais difíceis de se combater. Tá? Então, assim, meus amigos, eu acho que esse dado sozinho ele não fala muita coisa. Na semana que vem, se eu não me engano, nós vamos ter a divulgação de dados do mercado de trabalho. Se eu não me engano, tem o payroll. Isso mesmo, na próxima sexta-feira, dia 7, a gente vai ter o payroll. E aí talvez a gente tenha uma resposta mais clara, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que aguardar e ver o que vai acontecer amanhã, galera. Esse dado de amanhã é extremamente importante. É o dado, na minha visão, mais importante, porque ele pode fazer essa narrativa que o mercado vem aí desde janeiro, de que o Fed vai cortar juros, mesmo com tudo apontando que não vai, essa narrativa pode ir por água abaixo, tá? E lembre-se, galera, no ano passado, nós tivemos algo similar, um pouco similar ao que nós estamos tendo agora, tá? Fevereiro e março de 2022, galera, mesmo com todo mundo sabendo que o Banco Central dos Estados Unidos iria subir as taxas de juros, Bitcoin subiu ali, aí veio a Rússia invadindo a Ucrânia, Bitcoin foi lá e subiu. Galera, Bitcoin subiu quase 15% em um único dia, no dia 28 de fevereiro, tá? Depois, em março, não foi só o Bitcoin que subiu, subiu tudo, altcoins, Bitcoin, todos os mercados, foi festa generalizada, né? Quando a gente volta aqui até no SP500, lá em março de 2022, a gente consegue ver aqui, ó, uma subida acentuada, tá? Essa subida aqui foi uma subida que todo mundo ficou assim, mas, gente, o que está acontecendo? Não estou conseguindo entender, ninguém entendia. As pessoas que olhavam o fundamento do mercado não entendiam, tá? Então, o mercado subiu ali final de trimestre, mas depois a conta chegou, né? Depois o mercado ficar apostando ali que, não vai dar nada, o Fed vai subir, mas não vai acontecer nada. Aí a conta veio, a SP500 corrigiu e o Bitcoin nem se fala, né, galera? Bitcoin estava na casa ali dos 47 mil dólares. Galera, ele saiu da região dos 47 mil dólares quando o Fed começou a subir juros e foi para a região, chegou a bater quase 15 mil dólares, galera. Quase 15 mil dólares no mesmo ano. Tá? Tainan, você está dizendo que vai ter uma queda dessa proporção agora? Não, tá? Até porque o Bitcoin já caiu bastante. Mas não é impossível, galera. Não é impossível. E ainda mais quando a gente olha o gráfico do Bitcoin, os gráficos de longo prazo, indo para um gráfico semanal aqui, eu ainda vejo aqui um topo duplo que indica a possibilidade de o Bitcoin ir lá na região dos 12 mil dólares, tá? Tainan, não vai, não tem como. Galera, o Bitcoin levou um ano para formar esse padrão, mais de um ano, tá? Um ano e meio aproximadamente. Não vai bater alvo do dia para a noite, isso aí vocês podem ter certeza, tá? E segundo, galera, a gente não sabe o que vem. As taxas de juros provavelmente vão ficar altas ainda esse ano, tá? O Fed não deve abaixar. A inflação lá nos Estados Unidos, como eu já mostrei para vocês, ela está acelerando desde novembro, a inflação mais difícil de combater. E isso pode, na minha visão, forçar o Fed a manter essa taxa de juros, no mínimo, alta durante todo o ano de 2023 e talvez uma parte do ano de 2024. Tá? Então, assim, esse dado de amanhã ele pode mudar a narrativa do mercado. Ele pode fazer o mercado começar a cair na realidade, né, de que não vai ter corte de juros. Porque nos últimos dias o mercado estava acreditando na possibilidade de recessão em função da crise bancária que veio acontecendo, né? Mas essa crise bancária já ficou evidente que ela não vai acontecer, porque os bancos centrais, os governos dos países vão imprimir a quantidade de dinheiro que for necessária para manter os bancos de pé, independente dos investimentos ruins que esses bancos tenham feito. A sociedade é que vai pagar o preço pelos investimentos ruins, pelos prejuízos que esses bancos tiveram. E não vai ter crise bancária, galera. Não vai, tá? Isso não vai acontecer agora. Então, o mercado ele pode começar a voltar a lembrar dessa narrativa, a lembrar desse problema da inflação que ele andou esquecendo nos últimos dias, e isso pode assustar os mercados, tá? Porque na minha visão o mercado ele descolou muito da realidade aqui, galera. Subiu demais, tá? E sobre a minha operação de trade, galera, vamos comentar aí sobre o que andou acontecendo, tá? Para quem não se lembra, na terça-feira eu comecei a montar uma posição de trade aqui no Bitcoin, né? E inicialmente minha primeira entrada foi lá nos 27.400 dólares,
Minha segunda entrada, ela foi lá nos 29 mil dólares. Pegou ontem minha segunda entrada, viu, galera? Pegou ontem, tá? A minha primeira foi na terça-feira e a minha segunda foi ontem, tá? E o Bitcoin foi lá e pegou a minha segunda entrada em 29 mil dólares. E depois que bateu lá, ele recuou um pouco, né? Ele acabou voltando ali, chegando a bater os 27.800 hoje, tá? Bem, galera, meu stop, como eu já comentei com vocês, ele está na região ali, ele está em 30.010 dólares, tá? Uma pessoa estava me perguntando num post aqui no YouTube se esse stop não estava lá em 30.500. Gente, 30.500 é outra operação, essa operação já foi finalizada, tá? Nessa subida que o mercado deu nos últimos dias, ele pegou o meu stop que estava no preço em que eu entrei, tá? Estava nos 27.720, que era o preço em que eu tinha iniciado a operação. Já tinha realizado um terço desse meu stop para o preço de entrada e aquela operação foi finalizada. E agora essa aqui é a que está aberta, tá? E meu alvo 1, galera, ele está lá em 26.110 dólares, tá? Então ele está por aqui. Por enquanto não bateu o alvo 1, pegou as duas entradas. Vamos acompanhando. E, galera, no mais é isso, tá? No mais é isso. Eu acho que agora é aguardar, é ter paciência, ver o que vai acontecer amanhã. Tainan, corre risco dessa sua operação de trade ser estopada? Corre, tá? E vamos ser sinceros? Corre. Risco sempre corre. Corre risco de eu tomar prejuízo? Corre, principalmente dependendo de como vier esses dados. Vai que vem um dado aí mostrando uma inflação muito baixa, e aí o mercado fala, nossa, agora, o Fed vai cortar os juros em breve. E aí, o mercado, só dele estar precificando isso, faz o Bitcoin ou outros ativos subirem? Eu não sei, tá? Pode acontecer. Mas também pode vir ruim, e o mercado pode fazer o famoso compra no boato, vende no fato, né? Se ele resolve fazer isso, aí pode acabar caindo. Mas, de qualquer forma, galera, eu não estou conseguindo ver lógica de subida no mercado. E lembrando, meu stop ele está aqui numa região de resistência, tá? Esse short aqui ele está numa região de resistência extremamente importante para o Bitcoin e eu continuo firme, tá? Meus outros alvos estão ali mais abaixo, eles são alvos aí que seriam mais demorados a pegar. O primeiro é mais para travar a operação, para deixar ela segura, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Eu acho que a situação do mercado está bem assustadora. Eu acho que o mercado está muito empolgado, ele está demasiadamente empolgado. Eu estou bem preocupado aí com a situação de todo o mercado. E, galera, uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, importante, tá? Sobre a corretora FTX. Muitas pessoas estão recebendo um e-mail em relação à corretora FTX, informando o saldo que essas pessoas tinham nas contas, né? E muitas pessoas estão achando que é golpe. E aparentemente, saiu até na revista Exame, não é golpe, tá? Aparentemente a empresa que está cuidando do processo de recuperação judicial, que está fazendo levantamento da massa falida da empresa, no caso a massa falida é o dinheiro que nós, clientes, tínhamos depositado lá e está mandando isso aí para os e-mails dos proprietários. E isso, galera, é uma etapa ali do processo que eles estão fazendo, tá? Não quer dizer que eles vão pagar hoje, e também não é golpe, eles só estão mandando, eles estão fazendo levantamento, estão dando um número ali de cliente, guardem esse número se vocês perderam dinheiro na FTX, tá? Porque provavelmente daqui a alguns meses ou anos, é difícil saber um dia, eles vão tentar devolver uma fração desse dinheiro que a gente tinha lá, tá? Ah, Tainan, como assim? Por que uma fração? Porque é simples, galera. Primeiro porque o Sam Bankman-Fried, ele usou uma boa parte do dinheiro ali para fazer operações que deram errado na Alameda, aquela confusão toda, misturou dinheiro de cliente, colocou dinheiro de cliente em coisa que não tinha liquidez, enfim, fez uma verdadeira bagunça e uma boa parte foi perdida ali por conta da ingerência do Sam Bankman-Fried e da falta de transparência, da fraude que ele fez, e uma outra parte ela vai ser gasta ali no processo de falência que está ocorrendo, tá? A empresa que está cuidando do processo de falência, ela vai, obviamente, pegar uma parte dessa massa falida para pagar os custos ali, os honorários das pessoas que estão trabalhando nesse processo de falência. Então, provavelmente vai ser uma fração aí do que a gente perdeu lá. Eu tinha bastante dinheiro lá. E, por enquanto, é isso, tá, galera? No mais, desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!